Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Estamos mais uma vez aqui na Igreja Assembleia de Deus Ministério Fama, na cidade de Goiânia, Goiás, tendo como nosso líder maior, Bispo Abigail Carlos de Almeida, Bispo Anair. Quero adorar a Deus pela vida de cada um dos nossos irmãos que estão presentes aqui no templo, equipe de bastidores, bem como também a sua vida, todos os irmãos que agora estão entrando online com a gente. Uma noite de crescimento, uma noite de aprendizado para todos nós. Eu tenho certeza que Deus, nessa noite, como Ele tem falado comigo através dessa palavra, na tarde desse dia, por certo também alcança o teu coração nesse momento, em o nome de Jesus. Esse é o nosso desejo e acreditamos sim na ação de Deus sobre a tua vida. Eu quero te convidar agora para orar comigo, você que está em casa, nesse momento de oração, buscando a face de Deus, buscando a proteção de Deus, orando em favor da nossa nação brasileira, orando em favor do nosso estado de Goiás, orando em favor da vida de cada uma das pessoas que tem sido acometida dentro desse momento terrível que nós estamos passando, acometida por essa seta do mal denominada coronavírus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Oremos a Deus. Pai, oramos a Ti nesse instante, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui na Tua casa, Senhor. Peço-Te, ó Deus eterno, que o Senhor possa vir de encontro à necessidade de cada um dos meus irmãos, aí onde eles estão, Senhor, em cada lar, em cada lugar aonde os Teus filhos estão. Quem sabe, ó Deus eterno, muitos deles atemorizados. Quem sabe, ó Deus, muitos deles, ó Pai, com familiares, sim, ó Pai, que estão internados, alguns, ó Pai, em estado avançado, alguns, ó Deus eterno, em estado grave. Que o Senhor possa, Jesus, ir de encontro à necessidade de cada uma dessas vidas. Pai, nessa noite, que a Tua palavra possa vir de encontro à necessidade de cada coração e que o Senhor possa uma vez mais, ó Deus, através dela, fazer com que possamos ser edificados, ó Deus eterno, sim, Jesus, e cada dia mais firmes, ó Pai, no propósito, vencendo todas as intempéries da vida. Obrigado por esse momento, Deus eterno, te louvamos, te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Vamos cantar juntos 75 da nossa harpa cristã. Louvado seja o nome de Jesus. Número 75.
491. O poder do sangue de Jesus. O teu pecado tu queres deixar, o sangue a poder, sim a poder. Queres do mal a vitória ganhar, teu sangue tem esse poder. A poder, sim, força e vigor, esse sangue de Jesus. A poder, sim, no bom Salvador, ó, confia no Cristo da cruz. Queres os vícios abandonar, o sangue a poder, sim a poder. Confie em Cristo para te curar, teu sangue tem esse poder. A poder, sim, força e vigor, esse sangue de Jesus. A poder, sim, no bom Salvador, ó, confia no Cristo da cruz. Claramente tu queres entrar no sangue a poder, sim a poder, para fazer-te também caminhar. Teu sangue tem esse poder. A poder, sim, força e vigor, esse sangue de Jesus. A poder, sim, no bom Salvador, ó, confia no Cristo da cruz. Queres pureza pra teu coração, o sangue a poder, sim a poder. Mais lealdade, mais consagração, teu sangue tem esse poder. A poder, sim, força e vigor, esse sangue de Jesus. A poder, sim, no bom Salvador, ó, confia no Cristo da cruz. Queres em Cristo a mensagem levar, o sangue a poder, sim a poder. Queres com os anjos na glória cantar, teu sangue tem esse poder. A poder, sim, força e vigor, esse sangue de Jesus. A poder, sim, no bom Salvador, ó, confia no Cristo da cruz. Aleluia. Deus abençoe, meus amados irmãos da música. Quero ler com vocês no primeiro livro, o livro do Gênesis, o capítulo de número 3. Livro do Gênesis, capítulo 3, a partir do versículo 8. Nosso tema central deste mês de junho, nós estamos falando sobre comunhão. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos sobre as possíveis consequências a partir do momento que nós perdemos comunhão com Deus. Quais são? Elas existem, pastor? À luz da Bíblia nós temos base para realmente a gente chegar nesse ponto de que realmente existem consequências caso a gente perca essa comunhão com Deus? Vamos à luz de um dos textos sagrados, que é o livro do Gênesis, no capítulo de número 3, versículo de número 8 a seguir, aonde o texto diz assim:
e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Versículo de número 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e me escondi. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém, Jesus. Mais uma vez, orando a Deus, agradecendo, Senhor, por essa leitura, por esta palavra ao nosso coração. Obrigado, Deus. Te louvamos, Jesus, te agradecemos, Pai, mais uma vez por tua palavra ao nosso coração. Sim, ó Deus eterno, que o Senhor faça-nos alcançados, visitados pelo teu amor. Deus soberano, grande e bendito, nós acreditamos, Jesus. Sim, ó Pai, e por isso nós estamos em oferecer, ó Pai, esse gesto de gratidão, na crença que é a tua boca falando ao nosso coração uma vez proferida. E sim, ó Deus eterno, que esta palavra, ora lida, venha, Senhor Jesus, com o teu produto ao coração de cada um dos teus filhos, ó Deus, para que realmente possamos ser moldados, Pai, à luz da mesma. Te adoramos, te louvamos e te agradecemos, ó Deus, em o nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Deus abençoe meus irmãos. Tome os seus lugares, os que estão presentes aqui. Vamos, ainda antes de nós entrarmos aqui, eu quero celebrar a Deus mais uma vez. Ontem nós começamos a distribuição dos donativos, das cestas básicas. Ontem, pelo menos 21 a 22 famílias foram alcançadas. Algumas delas ficou para ser alcançadas hoje. E houve uma condução também de algumas unidades para o mesmo setor. E nós acreditamos que amanhã nós estaremos ainda em mais um setor, indo também numa casa de recuperação bem próxima de nós aqui, também levando algumas cestas. Enfim, eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, tá? E por certo que os irmãos, os nossos líderes de departamento, já enviou para você algumas fotografias, alguns encartes, recortes que a gente fez dessas fotos. Com permissão de cada uma das pessoas, eu disse que a gente tiraria as fotos tanto para documentação quanto também para divulgar o trabalho que fora feito, e até porque emprestar um relatório para você que abraçou esse projeto, emprestando um relatório e mostrando que realmente está chegando para o fim aquilo que nós divulgamos e pedimos para vocês, tá bom? A nossa eterna gratidão, que a boa mão de Deus esteja sobre a tua vida. Nós estamos já, desde ontem, toda a igreja do Residencial Rio Verde em jejum, em oração, em favor da tua vida que abraçou essa causa, que semeou no reino, e temos absoluta certeza que a mão de Deus está estendida já sobre todos vocês que doaram. Ontem mesmo nós ouvimos testemunhos, de irmãos testemunhando, irmão Gerson, irmão Meire, irmã Adriana, testemunhando da sementinha que foi plantada, e Deus já fez brotar já em emergente desde ontem, e a bênção de Deus veio de forma extraordinária sobre a vida deles. Eu creio que nós ouviremos inúmeros testemunhos, cremos em o nome de Jesus. Amém. Os trabalhos da semana seguem. Quinta-feira temos um culto online no mesmo horário, às 19h30.
E nesse final de semana, no sábado, já conclamando, você que está aí em casa, irmão, você pedreiro, você irmão que pode nos ajudar aqui, sábado nós estamos retomando a construção do anexo, queremos erguer ele em tempo recorde, cobrir, para a gente finalizar a nossa cozinha, a parte de baixo, e eu preciso de você aqui, viu, irmão, irmã, na verdade os irmãos, as irmãs eu acho que não vai cozinhar aqui, não precisar, só os irmãos, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. E sábado estaremos aqui. Domingo, 9 horas da manhã, nossa escola bíblica dominical, e é presencial, você pode vir. É o único período que nós podemos atender toda a igreja, devido ao espaço que nós temos, o sobra para atender toda a igreja, sem ter, tomando todos os cuidados, para não ter aglomeração, com o espaçamento ideal para atender você aqui domingo, 9 horas da manhã. Domingo passado foi uma bênção, aprendemos mais uma lição sobre os Salmos. E domingo que vem eu tenho certeza que não será diferente, vai ser bênção de Deus também. À noite estaremos juntos aqui celebrando a Deus. Os cultos estão na coordenação de departamentos da igreja, que ainda hoje estaremos notificando os nossos líderes, os quais estarão na condução, na orientação aí do nosso culto, em nome de Jesus. Amém. Vamos então para o nosso texto, Gênesis capítulo 3, versículo de número 8 a seguir. As possíveis consequências a partir do momento que a gente perde a comunhão com Deus. Nós cantamos 2 hinos, os irmãos perceberam, Um deles falando sobre o teu pecado, tu queres deixar, o sangue é poder, e aí o outro anterior também, em Jesus tens a palma, da vitória do alto. E aí a gente vê a lição dos hinos da questão do pecado, O teu pecado tu queres deixar. E aí a gente vai trilhar por uma ideia. Eu procurava alguma coisa para estar falando com os irmãos hoje. Inclusive é um tema que nós abordamos há um tempo atrás aqui na igreja. E uma das mensagens que nós vamos requerer alguns pontos daquilo que nós falamos com os irmãos. Acredito que há mais de um ano atrás. O nosso maior problema, irmãos, sabe qual é? É justamente a gente tratar o pecado dando pouca importância para ele. A gente olhar para o pecado e começar a menosprezá-lo. Um dos maiores problemas que nós enfrentamos é justamente o fato da gente entrar por esse caminho e logo ele traz para a gente um senso de que as coisas é tudo normal. E a partir do momento que eu entro nesse crivo de ideia, depois que eu acabo cometendo esse pecado que eu menosprezei, que eu achei que não tem nada, que eu achei que não tem importância, que eu olhei e vi como quase que não é um problema para a minha vida, a partir do momento que eu começo então a ter essa ideia, eu cometo o pecado e tenho o entendimento que é o seguinte: olha, eu peco, logo eu peço perdão a Deus e beleza, tudo fica beleza. Muitas pessoas acabam pensando, tudo se resolve assim, peco, tão logo eu peço perdão, automaticamente estou perdoado, a minha conta está zerada, volto a pecar de novo, e a partir do momento que eu peco de novo, vou novamente, e assim eu vou seguindo a minha vida. Agora deixa eu dizer uma coisa aqui para os irmãos: será que as coisas funcionam assim mesmo? Será que é assim que Deus sempre agiu no decorrer da história? Houve realmente algum tipo de preço pago para garantir o perdão dos meus pecados? Ou não houve? Como que eu vou fazer com os textos, inclusive Tiago, no capítulo de número 4, a partir do versículo 1, como que eu vou fazer com esse tipo de texto que diz que se eu continuar pecando, eu sou inimigo de Deus? A partir de que ponto de vista eu entendo
que eu alcanço reconciliação a Deus simplesmente banalizando esses pontos. Irmãos, infelizmente é isso que tem tomado conta da mente de muita gente, E eu fico pensando, como que realmente essa reconciliação nossa com Deus, como que ela acontece? E são pontos que eu quero estar discutindo com vocês no decorrer desses minutos que eu tenho, desses poucos minutos que eu tenho. Primeiro, deixa eu falar uma coisa para os irmãos que estão em casa, para os irmãos que estão aqui na igreja. O pecado, amados, o pecado sempre foi um obstáculo à comunhão com Deus. Isso desde os primórdios. O texto que nós lemos é um texto conhecido, acredito que de todos que estão me assistindo, de todos. A queda do homem, lá no princípio. O homem Adão, como Deus coloca ele lá no Éden, passa toda a diretriz. O vasto Éden, ele poderia ir e vir, se alimentar, e aí Deus coloca uma observação: nessa aqui você não vai tocar, Adão, nessa árvore você não toca, porque certamente, Adão, um dia que você tocar nela, alguém até diz, irmão João Batista, que Deus, quando ele dirige essa palavra, Deus, quando ele diz para Adão que certamente se ele comer ele vai morrer, aí alguém diz: mas Adão não sabia o que era morte. Calma um pouquinho. Adão, ele era superdotado, irmãos. Adão era uma cópia fiel, imagem e semelhança de Deus. Todas as características inerentes de Deus, inclusive ele tinha uma conversa com Deus diariamente, tete a tete, irmão Miguel. Conversava assim, ó, olho no olho. E interessante, como ainda não havia conhecido o pecado, Deus, quando ele dá a diretriz, certamente, se você comer, você vai morrer. É lógico que havia uma ciência do assunto, há um entendimento, por mais que não é coeso, não há uma coesão em cima disso, né? Basicamente uma ideia só, una dentro disso, melhor dizendo, por mais que não há, mas eu tenho esse entendimento, e aí a gente vê, escorrendo aqui o texto sagrado, aqui no capítulo 3, tem muito a nos dizer sobre a questão do pecado e sobre a questão das suas consequências. E a Bíblia é muito clara que o estado do homem antes do pecado é o estado de inocência. E a partir do momento que o homem peca, ele cai. Há uma queda do homem. Quando Adão, ao pecar, a Bíblia diz que ele cai do estado de santidade e vem então para um momento de conhecimento do pecado. Há uma queda do homem. E isso traz, irmãos, sérias consequências para o homem. E um vírus que vem através de Adão, que foi capaz e está sendo capaz de contaminar toda a humanidade, dos seus descendentes, dos descendentes dos seus descendentes, e assim sucessivamente até a nossa geração. E parece que quanto mais o tempo vai passando, esse vírus vai tendo algumas mutações, vai tendo algumas mudanças. E uma maneira que ele vem é de forma sutil, com uma roupagem que está tudo bem, que está tudo legal, e quando as pessoas acabam caindo nesse estágio, aí começa a apontar as inúmeras consequências, conforme aconteceu com o primeiro homem. Agora deixa eu dizer para os irmãos aqui: pastor, qual é a maior consequência? Qual que é a maior consequência? A maior consequência do pecado, isso ilustrado aqui no primeiro livro, no livro do Gênesis, o maior e mais grave, ou a maior e mais grave de todas as consequências do pecado, foi justamente a ruptura da comunhão entre o homem e o ser humano, entre o homem e Deus. E a partir do momento que o homem tem essa ruptura, aí começa a brotar, a brotar uma série de consequências, uma série de coisas que vêm
que vem junto com essa questão da desobediência. Eu fico observando, porque um dos pontos que me atrai bastante, a Bíblia diz que na viração do dia Deus ia lá no jardim para conversar. Deus estava ali para conversar com Adão. E em um certo dia Deus veio como de costume. E a palavra do Senhor diz que Adão e Eva se esconderam. Quando eles perceberam a aproximação de Deus, eles se esconderam entre as árvores, como se eles conseguissem fazer isso. E interessante que isso traz para nós o seguinte entendimento. Olhem para mim, os irmãos que estão aqui. O seguinte entendimento: a partir do momento que eu peco, eu acho que eu escondo de Deus. A partir do momento que eu quero esconder das pessoas que estão por sobre mim, eu penso que eu também estou escondendo de Deus. Era o pensamento de Adão e Eva, atrás das árvores lá, como que se Deus não enxergasse atrás da árvore o que estava acontecendo. Ao perceberem a aproximação de Deus, Adão e Eva, antes que sentiam alegria, agora sentem medo. E é automático, irmãos. As pessoas que estão em pecado, eles sentem medo. Como sente? Hoje já não tem muito essa questão mais, mas eu lembro muito bem, na igreja, geralmente os irmãos que não estavam em comunhão, há um tempo atrás havia em várias ocasiões que o inimigo se manifestava na vida das pessoas. Só via essa turma raliando e embora. E eu acho interessante, irmão Gerson, não sei se é do seu tempo, né? Eu acho que é do seu tempo, né? Quando a gente ia para a igreja, irmão Miguel, irmão João Batista lembra disso também. E isso acontecia, o pastor fechava a porta. Já houve ocasião, eu vi um dia uma cena, logicamente hoje isso não acontece mais, né? Mas eu vi uma cena que colocou essa pessoa, os pastores tinham um entendimento, se aquilo estivesse acontecendo, era Deus dando um sinal que tinha alguma coisa errada dentro da igreja. E aí eles faziam as pessoas passarem na frente daquele cidadão no meio. E o burifute, como diz o pastor Divaldo, o capiroto, como diz outras pessoas aí, e o que a Bíblia chama de demônios. E interessante que quando eles passavam na frente, ele contava tudo. Ele estava dentro daquela pessoa e começava a contar as coisas que estavam acontecendo. Mas era um limpa que fazia na igreja. Havia uma permissão de Deus, porque acontecia algumas coisas, irmão Jéssica. E aí, de repente, irmão Miguel ia contando tudo, ia apontando o dedo e falando as coisas. E aí o pastor já marcava uma reunião, irmão João Batista, de ministério, já para tratar dos assuntos. Interessante, não? Por que, pastor, que o senhor está falando isso? Porque geralmente, e à luz do texto que nós lemos, quando nós temos comunhão com Deus, quando nós sentimos alguma coisa, por mais que seja permissível de Deus, que é o caso que eu estou contando, a gente mantinha firme. Há que temer. Há que temer. Hoje já não é muito mais comum, nós tivemos alguns casos aqui nessa igreja já. Alguns casos aqui nessa igreja. Nós já tivemos. Poucos, mas tivemos. Mas na igreja anterior onde nós pastoreamos, foi uma lida muito comprida com uma pessoa. E com aquilo, a gente acabava tentando filtrar. E realmente existiam coisas muito tristes no meio dos nossos irmãos. E logo a gente procurou se organizar. E automaticamente, quando isso acontece, e ainda mais quando há a manifestação da presença de Deus, as pessoas ficam temorosas. Hoje, parece-nos que a misericórdia é um pouco mais estendida, mas antes, quando havia manifestação de Deus na igreja, essas pessoas ficavam com medo, você sabe de quê? De ficar endemoniado. Quando o fogo pegava na igreja, o povo já ficava tudo assim meio extasiado, assustado, com medo, com medo. Além de trazer medo, a Bíblia diz que ele se esconde atrás de uma árvore. Eu não sei se os irmãos já teve essa
essa oportunidade lá, né? Quem sabe em uma determinada ocasião lá você vai se esconder de alguma coisa e ficar atrás de uma... É desconfortável. Ou seja, o pecado ele traz desconforto, ele traz medo. E eles estavam lá e verbalizaram isso porque estavam com vergonha. O pecado traz vergonha. E interessante, se a gente analisar bem antes de fazer, que isso vai trazer uma ruptura, que isso vai trazer medo para o meu coração, que isso vai trazer desconforto para a minha vida, que isso vai trazer vergonha, logo eu não vou querer fazer. Por que eu vou fazer? Sendo que eu já sei o que vai me acarretar isso, algumas consequências que virão sobre a minha vida. E deixa eu dizer uma coisa para os irmãos aqui: quantos que já perderam a alegria de sentir Deus? Quantas pessoas que vêm à casa de Deus e não conseguem sentir mais nada? E às vezes a gente pensa que está tudo bem. Não está. Aí eu coloco a culpa no cantor, no pregador, no pastor da igreja. Não. Ruptura. Eu perdi a minha comunhão com Deus. E automaticamente, quando eu perco a minha comunhão com Deus, eu não consigo senti-lo mais. Ele está aqui. Ele usa as pessoas. E independente que a pessoa tenha uma afinação boa ou não, ele canta desafinado, eu não consigo nem perceber a desafinação daquela pessoa, porque tem coisa maior para mim perceber, que através daquelas letras eu consigo sentir a graça e a presença de Deus. Às vezes o irmãozinho levanta, umas palavras saem trocadas, de repente sem muita pontuação e etc, a leitura da Bíblia tem algo, mas aí eu não consigo ver esses pontos, eu consigo ver a essência, mesmo não tendo os pontos, as vírgulas no seu lugar certo, mas Deus começa a falar comigo, eu consigo sentir, eu tenho alegria de sentir Deus na minha vida, na vida dos meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E isso é tão forte. Logicamente agora nós estamos num tempo de pandemia, onde muitas pessoas se sentem privadas de vir à igreja, mas vamos tirar à parte esse momento de pandemia, mas muitos já perderam a alegria de estar na casa de Deus, já perderam a alegria. Eu fiquei tão feliz aqui no domingo passado, onde mais de 280 irmãos passaram pelos nossos cultos aqui. Os irmãos ficaram assustados, os nossos obreiros aqui, alguns chegou até a comentar, dizendo: como, pastor, que nós conseguiríamos colocar essa multidão toda em um só momento aqui dentro da igreja? Seria impossível. E com isso eu fico agradecido a Deus, sabe por quê? É a alegria que nos move de estar na casa de Deus. Sabe por que você está aqui hoje, mesmo em plena pandemia, numa terça-feira que o culto é online, mas você está aqui? É a alegria de servir a Deus, aleluia. E isso na verdade chancela na nossa vida, consolida na nossa vida, que nós estamos plugados nele, que nós estamos ainda ligados nele, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e não vamos abrir mão da presença dele na nossa vida, aleluia, aleluia, aleluia. Ao invés de eles se sentirem alegres por estarem novamente encontrando com o Senhor, quem sabe fortalecer o elo do homem com ele, poder desfrutar mais da presença dele ali, irmão. Já pensou? Olha, na frente, frente a frente. Mas eles tomaram uma iniciativa diferente. A Bíblia diz que eles se esconderam de Deus. O pecado faz isso, ele macula. O pecado nos leva a uma dimensão que muitas pessoas às vezes não percebem, mas uma dimensão a um lugar muito escuro, muito distante. Mas a palavra do Senhor, trazendo-nos a esse texto nessa noite, fazendo-nos lembrar dessa aliança outrora quebrada, para nos dar um alerta para você que está em casa: não abra mão da sua comunhão com Deus. Há um tempo atrás eu lembro quando os pregadores pregavam, e eles diziam: olha, ele vem com um sapatinho de algodão. Sabe o que isso significa? Que o pecado
ele de perto nos rodeia, tentando nos arrebentar, mas ele vem de forma sutil, ele vem de uma maneira tentando nos adormecer, para a gente não sentir de fato um mal que realmente os efeitos colaterais que ele pode trazer. Mas eu quero dizer para os irmãos essa noite, eu sinto a presença desse Deus Todo-Poderoso, e que esta presença alcance o teu coração e te faça mais forte, aleluia, vencer o pecado, vencer o mal, dizer não a tudo aquilo que desagrada a presença de Deus. Alguém poderia pedir para mim: pastor, enumera aí as questões relacionadas ao pecado. Irmãos, isso é tão forte, que isso está ligado à nossa própria consciência, A partir do momento que uma pessoa começa a lesar a outra pessoa, a partir do momento que ele começa a subtrair aquilo que não é dele, isso, irmãos, por mais que a pessoa, ele leva muitos anos, mas isso martela. Por quê? Porque é pecado. Por mais que a pessoa comece a desejar aquilo que não é dele, isso também é pecado, e etc. São inúmeras coisas. Adultério, prostituição, continua sendo pecado. Não existe uma abertura, a Bíblia continua sendo a mesma, e a partir do momento que as pessoas entram por esse caminho, quantas consequências virão, quantas e quantas consequências virão. Voltando aqui para o nosso texto, aparentemente a resposta de Adão, em primeira mão, parece-nos que houve uma confissão de pecado, feita por um homem que aparentemente estava ali humilde, contrito, mas quando na verdade, irmãos, inclusive há uma série de pensadores que pensam, como eu também penso, que foi simplesmente uma reação de uma pessoa que não estava arrependida. Em momento algum tocou no assunto, vocês perceberam? Estava lá, Adão, Eva, de repente Deus vem. Quem sabe escutaram até os passos dele. A Bíblia diz que eles ouviram que ele estava chegando. Não sei de que forma que Deus chegava. Se hoje nós estamos aí com uma explosão tecnológica, tem tanta coisa, Deus é anos de luz acima disso. Não sei como que ele, mas ele chegou ali. E quando ele chega, de repente, a palavra do Senhor diz que ele se esconde. Observando a resposta de Adão a Deus, é notória que não há um sinal a partir da verbalização das palavras do arrependimento dele. Não há. Adão, aonde você está, Adão? Olha só a fala dele: Senhor, eu percebi que o Senhor estava chegando, logo me escondi, porque eu estava nu. Em momento algum, irmãos, eu imagino como que a história podia ter um outro desfecho. Como que a história podia pegar um outro rumo, uma outra direção, meu irmão Gerson. Imagina se de repente na viração do dia ele chegasse e encontrasse eles prostrados, dizendo: Deus, nós erramos, nós pecamos contra o Senhor, estamos aqui com a boca no pó, envergonhados. Quem sabe a história poderia ter sido outra, mas não. Olha só, e isso na verdade, irmãos, é uma linha de raciocínio básica. Senhor, ouvimos que o Senhor estava chegando, logo corremos, escondemos aqui atrás de uma árvore, porque nós estamos nu. A única coisa que aconteceu aqui foi uma confissão de sentimento de medo que ele teve. Simples e exclusivamente isso. Nos parece agora que no novo estado em que ele estava, esse sentimento que realmente havia desobedecido, parece que estava longe. Havia uma preocupação com o seu sentimento. Eu estou com vergonha, Deus. Eu estou com vergonha. Não era com a
possível ruptura que ele teria, uma quebra de relacionamento que poderia ter. Não, estava preocupado porque ele estava nu. Essa era a preocupação. E interessante, se ele percebeu que estava nu, por certo havia tomado já uma consciência que alguma coisa tinha dado errado, não era? Tomei do fruto, alguma coisa, era hora de ter jogado tudo para fora, era hora. E aí ele se esconde na presença do Senhor. E aí ele atribui tudo a esse medo, né? Sentindo a voz de Deus, eu percebi Deus, eu ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, olha só, estava nu, tive medo e me escondi. Aí deixa eu dizer uma coisa para os irmãos aqui: quantas vezes Adão ouviu a voz de Deus no jardim? Isso pode ter levado milhares de anos ali. Quanto tempo que ele pode, que certamente ele ouviu. Agora deixa eu perguntar aos irmãos aqui: até então eles usavam roupa? Tinha alguma coisa? Ué, meu Deus, o senhor chegou hoje aqui, né? E aí eu percebi que eu estava, não. Quantas vezes que Deus falou com eles e eles estavam nus e não havia vergonha? Sabe por quê, meu irmão? Porque ainda não tinha pecado, ainda não tinha errado. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui: essa coisa ruim que é o pecado, ele vem, ele arrebenta com o ser humano e depois só fica essa questão da vergonha, só fica a questão do medo, e aí vem uma série de consequências junto. Pastor, existe consequência? Existe consequência. E como existe consequência do pecado? Às vezes alguém pensa, não, olha só, para os irmãos, tanto que o trem é complicado. Um certo dia um irmão chegou para mim e disse assim: pastor, é o seguinte, eu estava pensando, pastor, é tão difícil e tem um negócio assim, eu acho que eu vou acabar pecando mesmo, né? É mesmo? Mas Deus perdoa a gente depois, né? Eu falei: rapaz, deixa eu te falar um negócio para você aqui. É uma garantia que eu não posso te dar. Porque eu não sei o que pode acontecer no ato do seu próprio pecado lá. De repente, pode acontecer uma coisa. De repente, não vai dar tempo. Aí ele ficou assim. E falou assim: e outra coisa, eu acredito na misericórdia de Deus, a partir do momento que alguém, em um determinado momento, mas sem premeditar toda a situação, se ele chegar a cair, dificilmente esse pecado não é premeditado, porque a maioria deles é ação. O cara maquina ele muitos dias para depois executar. E aí, a partir do momento que você alcançar o perdão da parte de Deus, deixa eu dizer uma coisa, eu falando para ele, deixa eu dizer uma coisa para você: o plantio ficou feito, a colheita vai ser certeira. Agora, a forma que Deus vai permitir você colher isso, e geralmente quando a gente planta uns 3, 4 grãozinhos de arroz, nasce um cacho lá. Você já contou? Não. Pois é, mais ou menos daquele jeito lá. Em um dado momento, a palavra do Senhor nos dá o entendimento, diz que quem planta vento, colhe tempestade. Vem coisas bem maiores do que o plantio. Essa é a ordem natural de quem planta. Agora, sabe qual que eu enxergo aqui? Um dos grandes problemas de Adão foi justamente o não reconhecimento do pecado. E diante dessa resistência de Adão em admitir o seu erro, em ele ter desobedecido a ordem direta de Deus, Deus diz para ele: quem te fez saber que estava nu, Adão? Meus irmãos, tanto que o pecado é sujo, é complicado, Deus dá mais uma oportunidade para ele. Irmão Lucas, Deus dá mais uma oportunidade para ele. Quando ele fala assim: e quem te mostrou que estava nu? Aí ele já começa. Uma síndrome apanha aquela tríade. Ah, Deus, sabe o que aconteceu? Aqui estava tudo legal. O senhor lembra quanto tempo que eu fiquei aí, sozinho, sem a Eva? Aí ele fala assim: a mulher que tu me deste. Pensa, o pecado faz o cidadão ficar cara de pau mesmo. Aí olha só,
que ele queria colocar, mas aí ele podia dizer assim: olha, a minha mulher, não, a mulher que tu me deste. Quer dizer, se o senhor não tivesse arrumado esse negócio, estava tudo bem aqui, estava tudo bem aqui, mas a mulher que tu me deste. Ele quis transferir ainda. A responsabilidade, irmão, era de Adão, a responsabilidade era dele. Em outras palavras, Deus queria que ele conhecesse então o mal que ele tinha cometido e que ele assumia agora a condição de ser fonte disso, assumir a origem disso, a culpa disso. Ele precisava reconhecer o seu estado naquele momento, mas ele preferiu romper. E essa, na verdade, é o que tem acontecido. Essa é a situação que tem acontecido no coração e na vida de muita gente. Há poucos dias, Deus falava conosco aqui na igreja, e Deus, pelo menos por 2 ou 3 outros vasos, usou também e ministrou uma palavra profética, me dando uma orientação sobre alguns pontos. E nas palavras que o profeta usava, dizia o seguinte: existem questões e coisas aqui dentro da minha casa que eu vou tratar. E infelizmente isso é uma lida. E eu creio que não existe lugar que não tem isso, que não existe isso. Infelizmente isso acontece. Infelizmente isso acontece. Agora deixa eu dizer uma coisa para os irmãos aqui. O reconhecimento humilde e sincero do pecador é o primeiro passo para o arrependimento. Eu preciso reconhecer, e automaticamente, quando eu reconheço com o coração contrito diante da presença de Deus, a palavra do Senhor diz que há uma provisão de Deus na minha vida, e essa provisão emana de Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E digo mais, sem reconhecermos o estado de pecado, não existe perdão, irmãos. Por mais que alguns teólogos entendem isso por legalismo, mas eu digo, não é legalismo, isso é um raciocínio lógico. Se não há reconhecimento do pecado, arrependimento, como vai alcançar perdão? Isso é natural. Se coloque no mesmo lugar. Alguém que comete uma atrocidade na empresa ou algum outro lugar, e de repente ele não tem um coração sincero, um coração humilde para chegar e reconhecer que ele errou. Irmãos, não existe. Nós, ainda que somos tão impuros, que engole tanta coisa, imagine Deus na sua grandeza, na sua pureza, na sua santidade. Imagine Deus. A essa altura, a gente pergunta: será que aquelas árvores poderiam esconder Adão e Eva da presença de Deus? E aí eu digo para os irmãos: afastar-se, esconder-se de Deus, é solução para quem está em pecado? Não é. Aí, se eu pequei, eu tenho que procurar mesmo. Eu até admiro algumas pessoas, alguns irmãos, porque eles não se eximem da responsabilidade de estar sempre confessando. Mas tem uma coisa, irmão: está junto, erra, tropeça, mas está junto, não arreda o pé não, está junto, buscando de Deus misericórdia, buscando de Deus o perdão, e vai rompendo. Interessante que o salmista, no Salmo 139, verso 7 e 8, olha só, se alguém pensa que peca e esconde de Deus, olha o que o salmista diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Aí o salmista diz: se eu subo aos céus, o Senhor está aí. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, em umas traduções diz: se eu faço a minha cama no Seol, o Senhor também está aí.
O Senhor também que está lá. O profeta Isaías diz, Isaías 59:2: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. E é interessante, irmãos, que a gente tem um sentimento de viver uma vida de pecado e acha que já faz uma campanha, acha que já faz uma oração e está tudo bem. Confessa o teu pecado, abre o teu coração, se arrependa do mal. Não adianta ficar se escondendo, Deus está vendo tudo. Os olhos de Deus contemplam tudo, contempla tudo. As consequências são ainda maiores se não houver confissão. O fato é que o pecado, amados, ele nos afasta de Deus e automaticamente nos impede de enxergar esse Deus no seu exercício tão gracioso e misericordioso. E automaticamente a gente perde o prazer de ter essa presença e sentir e ver essa grandeza em Deus. O pecado cega os homens. A Bíblia diz que Deus cega o entendimento dos homens. E cega através de quê, pastor? Através do pecado. O pecado, na verdade, por sua própria natureza, traz consigo uma série de consequências. Além de nos separar de Deus, traz para a nossa vida a ignorância, uma situação de trevas. O pecado, ele traz para a nossa vida o erro, traz o engano, traz a angústia, traz o sentimento de culpa, traz o sentimento de pesar, o sentimento de miséria e nos leva à escravidão. Amados, o pecado escraviza o homem, escraviza o homem. É momento de você arrancar isso, jogar tudo para fora, se mergulhar diante da presença de Deus, com o coração contrito e buscar perdão de Deus para a tua vida. Ah, pastor, não consigo sentir mais nada. Joga isso para fora, não armazena isso não. Confessa e deixa e alcançará misericórdia, diz a palavra do Senhor Jesus. E já finalizo. Alguém poderia dizer assim: pastor, então não resta solução para nós. Nós pecamos todos os dias, nós erramos todos os dias. Tenho uma ótima notícia para você: existe uma solução, sim. E a nossa solução é Cristo. É Ele, com a sua graça inefável, que faz restaurar a nossa comunhão com Deus. A Bíblia diz que uma vez que nós pecamos em Adão, estávamos condenados eternamente, separados, distantes de Deus. Mas a partir do momento que eu alcanço essa graça, reconheço as minhas misérias e me jogo na presença de Deus com o coração contrito, por certo eu creio, aleluia, que o perdão de Deus é sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A inimizade que o pecado provoca entre nós e Deus, ela é real, ela traz as suas consequências e elas são devastadoras, e a maior de todas as consequências é justamente essa ruptura. A partir do momento que eu peco, eu desagrado o coração de Deus, e a minha ruína, o meu fracasso, ele é nítido sobre a vida do homem que entra por esse caminho. O pecado afasta o homem de Deus, e a partir desse momento nos impede de enxergar essa graça que há, aleluia, em Cristo Jesus. Mas nessa noite eu faço a mesma oração daquele homem de Deus que está registrado lá nos históricos. Senhor, abra os olhos dessas pessoas. A mesma oração que o salmista fez: desvenda, Senhor, os meus olhos, para que eu possa contemplar, para que eu possa enxergar a tua graça. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Já quero finalizar e concluo dizendo: pecado não é um problema pequeno. Eu até penso que Adão enxergou a desobediência, enxergou o pecado como um problema pequeno. Eu penso que se tivesse enxergado de uma maneira mais plausível, por certo,
por certo que nesse momento Adão até estaria junto com a sua mulher. Diria, não, aí não. O Todo-Poderoso disse que aí não. Nós não podemos tocar. E se a gente brinca com o pecado, só dessas coisas. Pecado não é um problema pequeno e nem de pouca importância. Mas é uma rebelião gravíssima contra Deus, contra o seu governo, e tem sérias consequências para a vida do ser humano. Trouxe sérias consequências para a criação de Deus. O problema do pecado, amados, é algo tão sério e tão grave que nenhum ser humano jamais conseguiu e nem vai conseguir se livrar dele pelos seus próprios esforços. O pecado. Se dependesse de nós, essa ruptura, a nossa inimizade contra Deus, ela seria eterna. Em um dado momento, o salmista diz: se eu fosse pagar por isso, os meus recursos se esgotariam antes. No entanto, Deus, pela sua grandeza, pela sua graça, toma então a iniciativa de vir ao nosso encontro e promover essa reconciliação através do teu Filho amado, através do sangue vertido na cruz do Calvário. Sangue este que vem como preço, sangue este que vem para pagar pela nossa reconciliação com Deus, para mostrar a cada um de nós o quanto nosso pecado é grave aos olhos de Deus, mas o quanto esse Deus nos ama. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. E agora, o que nós devemos fazer para não perder essa dádiva? A palavra, ela é simples, pura, ela é correta. Ela diz: arrepende-te, custe o que custar, se arrependa. Eu preciso me arrepender, eu preciso reconhecer as minhas faltas, eu preciso voltar atrás, aleluia, e recomeçar em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que esta palavra esteja gravada no teu coração, que a partir do momento que eu encontro e alcanço o perdão da minha vida, o Senhor Deus, na sua grandeza, aleluia, faz-me alcançado pela sua graça, graça essa que chancela o nosso passaporte como cidadão dos céus, que daqui a pouco estaremos descansando eternamente com Ele. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, e eu quero orar por ti mais uma vez nesta noite. Deus abençoe, em nome de Jesus. Pai, eu quero te louvar por esta palavra, Jesus. Que o Senhor possa vir de encontro à necessidade de cada uma das vidas. Alcança, Senhor, o coração de cada um dos teus filhos. A consequência de Adão, Senhor, perdeu Éden. A consequência daqueles que não reconhecem o pecado, que não reconhecem o seu estado de miséria hoje, Senhor, faz perder os céus. Por isso, Deus eterno, faz, Senhor Jesus, com que nós venhamos reconhecer as nossas faltas, os nossos pecados, e a partir do momento, Jesus, buscar da tua graça o teu perdão, buscar do Senhor, aleluia, o perdão dos nossos pecados. Alcança cada vida, alcança cada lar, alcança cada família. Deus, eu oro a ti essa noite e peço: alcança cada um dos teus filhos através dessa palavra. Eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Mais uma vez, lembrando os nossos irmãos, quinta-feira nós estaremos de volta nesse mesmo horário, 19h30, e estaremos celebrando a Deus no momento de oração, culto de oração, mas teremos também uma palavra, uma reflexão bíblica, e todos nós seremos visitados e alcançados uma vez mais. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe o teu lar, que o Senhor Deus esteja com a mão protetora sobre a vida de cada um de vocês, tá? E despeço de cada um de vocês dizendo: a paz
do Senhor Jesus.